sim, o programa está entrando no ar na sua vida a partir de agora, melhor do que pão com banha, como dizia um amigo meu, Felipe Kunbrau. Depois vocês vão saber por quê, mas a gente está começando mais um programa, A Voz da Cultura no Vale. Esse é o programa, tá? O último programa de 2024. Ufa! Vamos que vamos! Roda a vinheta! Fora do compasso, isso mesmo! Aí é que começa o nosso programa de hoje. Programa maravilhoso. Gente, nós estamos no último programa de 2024 e eu trouxe para o nosso programa hoje uma das pessoas que, desde o início dessa nossa jornada diferenciada aqui na Vale TV, porque o programa você sabe, já existe há mais de 16 anos. O programa é mais velho que a Vale TV, gente. É uma loucura, né? E a gente trouxe hoje uma pessoa que vive colaborando com a gente, colabora com a nossa cultura alemã no Rio Grande do Sul, quiçá Rio Grande do Sul, mas também muito aqui no nosso vale, na Rota Romântica, no Vale Germânico, enfim. Nada mais, nada menos, a gente vai conversar hoje um pouquinho da sua viagem também, dos seus novos livros, e a gente trouxe um que vai ser lançado ainda, nem foi lançado, né? Felipe Kunbrau. Bem, Fernando Rodenbusch, fico feliz de estar aqui hoje na Vale TV, junto com você, junto com os nossos telespectadores, junto com pessoas tão queridas aqui, que fazem parte... Temos até plateia hoje, né? Nos bastidores temos a alegria de ter Jordana Eels, Thiago Agostini, que mesmo sendo Agostini... tem um Rechenmacher na sua tem no meio. Então tá. Aí tem o seu lado bem germânico. E assim, a todos que nos acompanham na Vale TV, a alegria que é estar aqui falando novamente do nosso trabalho, das pesquisas, dos livros, né? E desse livro que marca um dos livros, claro, do bicentenário da imigração alemã, e um trabalho meu 30º trabalho, que eu lancei agora recente na Alemanha, e que realmente, como você disse, nós ainda não lançamos aqui, será próximo semestre na Fundação Ernesto Frederico Scheffel, esse livro será lançado e divulgado lá. Então tá, muito obrigado pela participação de todos, já falou tudo que tinha que falar. Nossa, final do ano é assim. No final do ano já está encerrado. Não, tá encerrado, não mesmo. Felipe, eu já te entrevistei várias vezes, mas o nosso papo sempre foi tão formal assim, vai continuar formal como hoje? Não, vai ser informal. Então, conta para nós um pouquinho como é que começou essa ideia de 30 livros, cara. Tu tinha pensado lá no início assim, bom, vou escrever 68 livros na minha... Não! Como é que nasceu essa vontade tão forte assim? Primeiro, assim, a vontade de pesquisar. Tu sempre foi um aluno estudioso, assim, de pesquisa? Matemática não tanto, né? Na matemática eu até comia merenda às vezes, isso tem que revelar aqui aos nossos telespectadores. Agora, na geografia, na história e na parte de idiomas, eu realmente, ali não me lembro de ter comido merenda. Não, ali não deu tempo. E aí, eu sempre digo, a minha família, olha, meus pais, a família, assim, eu sempre fui muito incentivado
né? Os meus pais e minhas avós que viviam ainda e demais familiares, assim, eu sempre tive esse incentivo. Por isso que eu digo assim, quando eu trabalho muito nas escolas, os projetos na área da educação, eu sempre digo, incentivar essas crianças a... Às vezes são pequenas ações que não são pequenas, mas que a gente... eu vou doar um livro, vou chamar a criança para fazer uma foto, vou ter um projeto do escritor mirim, e na verdade isso faz toda a diferença para a caminhada deles. E fez a mim a diferença ter esse apoio da minha família. Não venho de uma família de escritores. Tu nasceste em Novo Hamburgo, sim, estudaste aqui? Não, eu nasci em Novo Hamburgo, mas eu morei 10 anos em Farroupilha. Eu morei 10 anos, dos 7 aos 17 anos em Farroupilha, foi lá que eu iniciei as pesquisas. Claro, as pesquisas eram sobre imigração alemã, quer dizer, as minhas origens, alemão pelos 4 costados, praticamente, que sou. Então, isso me fez, claro que quando eu estudo a história de Novo Hamburgo, São Leopoldo, a gente resgata todo o passado multicultural e multiétnico, mas a minha fonte maior de pesquisa é a imigração alemã. A minha avó paterna foi uma inspiração para mim, e infelizmente ela faleceu quando eu tinha 13 anos, mas ela deixou para mim, seja através de uma caixa de fotografias antigas, seja de histórias que ela contava quando eu ainda... quando ela morava conosco, exato, ela foi a minha inspiração, ela é a minha inspiração em muitos. Eu lembro agora, poxa, eu participei de um debate ao vivo, transmitido dentro do parlamento da Renânia-Palatinado, somente com alemães, eu era o único brasileiro lá. O que é a Renânia-Palatinado? A Renânia-Palatinado é a província de onde veio a maioria dos nossos imigrantes, né? E eu tanto contei a história da minha família lá, porque para fazer a pergunta da jornalista também foi. Um link, né? Exato, porque a Daniela Schick, que é a jornalista da SVR, que é a TV nacional que eles têm, que tem em vários estados, mas tem lá a sucursal, né, em Mainz, e ela quis, assim, inclusive, perguntar sobre essa ligação, né, porque são 46 mil fotografias antigas, o maior acervo fotográfico da imigração alemã no nosso estado, no nosso país, um acervo genealógico de 350 mil nomes de imigrantes alemães e descendentes. Mendiesquina. E realmente, meu caro, assim, eu pensava que seguiria escrevendo, mas assim, vieram muitas ideias, muito conteúdo. Hoje eu mesmo me disciplino muito para escrever, para publicar, né? Por isso que foram 4 obras esse ano, minimamente 2 virão ano que vem. Então sempre essa continuidade, né? E essa ida para a Alemanha, de certa forma frequente, me faz beber na fonte, me faz buscar nos arquivos da Alemanha, porque tive diversas oportunidades lá. Ao todo foram 11 até o momento. E isso, com o tempo, a gente vai sabendo tal biblioteca, tal arquivo, tal museu, tal antiquariat, que seria o antiquário, né? Aqui o antiquário a gente usa para quando se vende móveis antigos. Lá é tudo. Antiquariat se usa até muito para livros. Então, esses locais onde vendem esses arquivos que nos servem de referência de base bibliográfica para outros trabalhos. Eu acho que uma das coisas que chama muita atenção do teu trabalho sempre foi, a gente já falou isso aqui, que é um rapaz jovem, né? Começou cedo com isso poxa, 30º livro, 30 livros já, e com uma idade tão tênue ainda, uma idade, né? Tu deve ter agora o quê? 25, 26 Obrigado anos? Obrigado pelas vossas palavras, mas são 37. Mas até eu ficaria feliz tendo, não sei se 25, mas perto disso. Mas não parece, né? Não parece. Obrigado, realmente, né? Já ia te presentear com o livro do mesmo. Olha lá. Eu nem precisava falar isso. Então. Que coisa. Mas eu acho que é muito legal, assim, uma pessoa desde jovem, né, estar dentro dessa batalha, digamos assim, de levar a cultura. E claro que nós vamos falar sobre legislatura também, essas coisas todas, mas uma coisa vem linkada à outra, né? Tu vai conseguindo, e como no teatro eu procuro as minhas fontes também, em filmes que eu assisto, em coisas assim, livros que a gente lê,
exercícios que a gente ouve em outros lugares e que faz e tal, tu procura num espaço longínquo daqui na Alemanha, quer dizer, muito mais difícil, é muito mais oneroso, mas deve ser muito prazeroso também tu ter essa... Eu sempre brinco assim, a minha ida é sempre mais fácil que a volta. Ah. Porque a ida eu levo uma parte da mala vazia para voltar com os livros. Com os livros. Realmente, ano passado eu tive uma experiência como palestrante, já era a minha segunda oportunidade na Alemanha como palestrante. Eu fiz 3 palestras lá, no Hunsrück e na Renânia, e na região do Saar, em cidade co-irmã de São Vendelino, Sankt Wendel, de onde eram os ancestrais da minha mãe, inclusive, os meus ancestrais pelo lado materno. E os alemães têm muito assim esse hábito de se presentear com livros. E eu voltei com 29 livros na bagagem. Eu paguei uma bagagem extra, né? E a primeira oportunidade que eu estive na Alemanha em 2007, com 19 anos, realmente, quando eu digo, em que pese que os preços mudaram e tudo mais, mas livro lá é mais barato que comida. Então, assim, tu consegues obras fantásticas. Bem, eu falo alemão, falo outros idiomas também, mas assim, o alemão, para mim, é fácil para traduzir, para ler, para entender. Então, assim, eu vou sempre buscando mais. A primeira vez que eu tive lá, eu já vim com 21 livros na bagagem. Então, isso tudo serve realmente como referência. Porque, como você disse, é longínquo, sim, é um desafio, porque você tem que muitas vezes mapear, né? Tem livro que eu estou procurando até hoje, porque às vezes tem lá em Berlim, tem lá, quer dizer, tem-se praticamente ir para lá, e naquela região eu tive próximo, mas não tive ainda. Então, assim, é isso, assim, é essa busca desse material e trazer para cá. Às vezes são livros de 300, 400, 500 páginas. Agora, eu sempre digo, aqui a gente encontra, embora nós temos arquivos aqui, Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, arquivos em Porto Alegre, mas quando a gente faz isso eu fico muito feliz, assim, muitas vezes é o foco específico em determinado assunto, em determinado conteúdo, que nem agora eu estou com um trabalho sobre as localidades de onde vieram os imigrantes. Então eu estou focando especificamente nessas localidades. Lá da Alemanha. Mainz, Trier, Koblenz, Colônia, Wiesbaden, Frankfurt. Só que o problema, Stuttgart, o problema é que tu não encontras praticamente material específico, quer dizer, tu tens que ir para lá. Então eu vou para lá, trago, isso também vai sair uma coleção mais à frente, os lugares de onde eles vieram. Felipe, como é que eles te veem aqui, chegando um alemãozinho de Novo Hamburgo agora, né? Chegando lá para fazer essa pesquisa e tal, eles recepcionam bem, eles gostam disso? Recepcionam super bem, eu sempre digo, não é, a Alemanha em geral não trata essa questão da imigração para o Brasil. São 2 ou 3 estados, a gente pega a Renânia-Palatinado, um pouco a região do Saar, do Saarland, Baden-Württemberg, aquela região de Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, eles têm, assim, isso para eles a imigração é algo mais presente, assim, nos estudos, inclusive. Então, sim, o tratamento é muito, muito bom. Chegou assim, por exemplo, nessa última viagem, 2 deles foram comigo a antiquários específicos para me ajudar a procurar. Né? Então, isso para mim, só que um deles disse, se deixar o Felipe aqui, ele vai querer ficar o dia inteiro assim, né? E, claro, não tinha como, mas em 1h30 eu me diverti ali, busquei muito conteúdo, adquiri 5 livros. Então, essa busca desse material... e mesmo assim os museus, né? Eu tenho um senhor lá, o seu Harry Demken, de Gellweiler, ele me presenteou com 2 reproduções, um dia eu posso trazer aqui, posso te mostrar, 2 reproduções de como eram as roupas, mas assim, eles chamam Klamotten, né? As roupas mais internas, assim, que por causa do frio, que os nossos imigrantes usavam. Olha só. Então tu vê, a costura é diferente, o linho usado, ele é um material pesado, não é um material de algodão, de camisa, era linho
costurado. E a gola é pequenininha. Isso eu já falei para você e pro Tony, né? Os nossos telespectadores. Eles eram pequenininhos, eles mediam 1,45, 1,40, 1,50, porque a alimentação era muito ruim lá. Então é certo que uma reprodução de uma roupa que um imigrante usava não vai ter um espaço pro pescoço que nem é nas roupas atuais, nas roupas que nós usamos, né? Era um espaço pequenininho. Então, aquelas duas reproduções das roupas, ou, por exemplo, outra coisa, esse é um spoiler aqui para os telespectadores. Adoro isso, adoro isso. Nando, eu lá, no mercado de Natal, conversando com a vizinhança, né? Eu já estou assim, conversando com a vizinhança. Já tá lá. Aí, porque assim, eu escuto as músicas, aí, isso eram as músicas que a minha avó cantava. Aí, quando eles me dão as partituras, eu canto com eles. Então, a gente se diverte, assim. Aí eu falo as palavras no dialeto que se usa aqui, que eles não usam lá. Mas isso aqui meu avô falava. Aí um se emociona. Aí, quer dizer, a gente consegue fazer essa liga. Né? E aí eu tava lá no mercado de Natal tomando um Glühwein lá com os meus parentes, né? Um vinho dessa época do mercado de Natal, que eles servem quente, né? Porque a temperatura era... Nós estávamos à noite, muito bonito, muito decorado, mas uma temperatura de 3 graus. Nossa. 3 graus na rua, assim, onde as pessoas se reúnem, ficam 2, 3 horas ali, naquela temperatura de 3 graus. Eu não ia aguentar. Você tá tomando uma bebida quente. Tem que aquecer o corpo, senão... Não, e é interessante, porque tu tá ali no meio da conversa, toma um Glühwein. Daqui a pouco o cara chega... Nehmen wir noch ein Glühwein. Mais um. Mais um. Noch eins. Mais um, noch eins. E aí vai. Eu fui dizer, podia não ter álcool e ter mais açúcar. Todo mundo me olhou assim, né? Aber das ist Kinderpunsch. Isso é pra criança. É o servido pra criança. Não, Kinderpunsch können wir nicht bedienen. Né? Vamos servir. Mas aí o cidadão disse, eu tenho um livro de receitas escrito em alemão antigo, no Kurrent, no alemão antigo, que é o parecido com o gótico. E eu comprei num Flohmarkt, no mercado de pulgas, que é o nome que eles usam, Flohmarkt, né, pro sebo, pro antiquário, muitas vezes pro antiquário. Eu vou te presentear com esse livro. Eu ouvi bem, o alemão tá né? Eu não bebi muito vinho ainda. Habe ich nicht 3 oder 4 né? E aí eu peguei e... Tá bem, obrigado, né? O que eu ia... No outro dia, o meu parente que estava me hospedando lá... Não, vamos lá no meu vizinho, porque ele te prometeu o livro, né? Cheguei lá, ele me entregou um livro de receitas, 210 receitas escritas no alemão antigo, na época da Primeira Guerra, de salgados, de doces, na época da Primeira Guerra, né? Nessa época que tu não tinha acesso às coisas, havia uma crise econômica tremenda, o cara teve que reproduzir um livro de receitas à mão por causa da crise econômica em decorrência da guerra. Quer dizer, como tu estuda a história de uma nação com objetos. E esse foi um dos livros que tu trouxe? Trouxe. Então isso eu posso dar riqueza, cara. Tu pode numa próxima vez trazer esse material, mostrar, né? Porque como bem a expressão assim, que riqueza. São lembranças, né? Sobre esses países e essa história que nos une. Eu esses dias estive conversando com o pessoal aqui, fiquei um pouco surpreso, pelo menos para mim, assim, eu não sei se a nível do nosso telespectador, se todos eles conhecem e tal, mas a gente falando Novo Hamburgo, falando São Leopoldo, Vale dos Sinos, eu fiquei sabendo que os imigrantes alemães não foram os primeiros imigrantes que chegaram aqui. Tu tem alguma notícia disso para nos falar? Em 24 ou antes de 24? Não, tiveram outros? Não, tu tens uma certa imigração portuguesa, né? Portuguesa, isso. Açoriana, menor aqui, porque aqui era uma região de fazendas, era uma região de... Já tinham fazendas aqui, então? Não, os portugueses, muitos deles se apossaram. Houve uma posse, e num primeiro momento irregular da terra, né? E também uma grilagem. Né? O que é grilagem? Não, eles se apossaram de terras que eram dos indígenas, né? Os grileiros que se fala hoje, isso já aconteceu há 200 e poucos anos atrás. Né? As sesmarias que o Império dava e sem muito controle, porque não havia lei de terras, ela só surge em 1850,
E aí o cara se apossava. E como é que eles diziam pro Império? Eu moro há 10 anos aqui. Como é que tu prova? Eu provo porque eu tenho uma casinha ali e um gado. Então tá. Tipo, não existia o Império, não, né? E aí o cara, o que ele ganhava a posse daquela terra? Ele vendia por um troco de banana, ia do lado e pro Império, agora eu tô vivendo 5 anos nesse lugar aqui. Sabe, o Império também não tinha desde que fosse português, sim. né? Sim. Pro negro e depois pro alemão, não tinha terra. Mudou. Quer dizer, a história tinha terra pro alemão? Sim, tinha terra quando o alemão pagou por essa terra. Quer dizer, 90% desse povo que veio para cá pagou, não foram suaves prestações. Olha quem tá ligando. Vitor. Conhece o Vitor? Vitor da Vale TV, nós não podemos te atender agora, tá? Deixa eu... Mas tem um outro nome ali, Vitor do Sabadão. Vitor do Sabadão, é isso aí. Estamos na TV gravando, Vitor. Tchau pra ti. Tchau, valeu, Tchau, valeu, Que barbaridade. Vamos lá. E aí isso, assim, foi feito dessa forma, né? Então, bem, chegaram os alemães aqui, claro, as primeiras levas, sim, ganharam terras, mas depois as seguintes tiveram que financiar uma boa parte dessas terras. E assim, também a Alemanha não era um país em 1824, a Alemanha só se tornou um país em 1871. Muitos perguntam assim, mas por que eu não posso conseguir cidadania? Pois é. Mas bem, vamos lá. Antes da Alemanha, era um conjunto chegou a ser 347 estados de língua alemã. Principado de Birkenfeld, Principado de Oldenburg, o Principado de Saarbrücken, a cidade eleitoral de Mainz, a cidade eleitoral de Trier, a cidade eleitoral de Colônia, o Grão-Ducado de Hessen, o Ducado de Hessen-Darmstadt, o Ducado de Rheinhessen, eram estados autônomos que falavam alemão. Eram desses estados que os imigrantes eram originários. Então, quando a Alemanha se torna um país em 1871, esses estados são extintos para ser integrados a um império que se torna um império alemão a partir de 1871. Então, muitas vezes a pergunta que nós fazemos, e eu sei, é triste para as pessoas não conseguir, eu também não tenho cidadania alemã. Por quê? Porque a gente tem sobrenomes alemães, nós falamos alemães, quantos com a cidadania poderiam, né? Só que imagina, primeiro lugar, a Alemanha se torna um estado reconhecido a partir de 1871. Portanto, nossos antepassados, além de eles não virem desse estado, porque esse estado só passa em 1871, eles vêm de estados que são extintos com a unificação alemã. Então, estados extintos antes da unificação e mais, por exemplo, da onde vem a família da minha mãe, de Sankt Wendel, que pertenceu ao Principado de Oldenburg, e depois ao Principado de Saxe, Coburg, Gotha, no centro da Alemanha. Desculpe só, o que é um principado? Principado é uma área territorial regida, administrada por estado? Um príncipe. Sim, ele era um estado, né? Como, por exemplo, hoje você ainda tem Mônaco, ou Liechtenstein, né? Ou o Grão-Ducado de Luxemburgo, que também tem uma monarquia. Claro que Liechtenstein um pouco diferente, Mônaco também, e Luxemburgo também diferente. Mas assim, um principado era onde um príncipe era o soberano daquele estado. E autônomo por quê? Porque ele decidia. Sobre se haveria parlamento ou não, né? Se haveria uma monarquia absolutista. E o Principado de Oldenburg. E o Principado de Oldenburg, por exemplo, para os habitantes daquele lugar, que são boa parte dos nossos imigrantes hoje de Picada Café, Nova Petrópolis, alguma coisa em Voti, Dois Irmãos, e Bom Princípio, Feliz e Alto Feliz, essencialmente essas regiões, os moradores daquela região, eles tinham que, ao emigrar,
assinar uma renúncia de cidadania. Então, imagina, eles renunciaram uma cidadania de um Estado que hoje está extinto, de um país que se forma 30 anos depois da vinda deles. Então, você não tem, pelo direito, né, infelizmente, possibilidade alguma. Isso nunca vai ter? A não ser que mude leis lá? Exato. Se a Alemanha conseguisse, que é difícil, reconhecer a autonomia política, e aí por isso que é difícil. Quer dizer, como você reconhece uma autonomia política de estados que não existem mais? Exato, né? Quer dizer, como você dá direitos a súditos ou a cidadãos desses estados que não, né? Então, existe essa grande dificuldade, infelizmente. O papo tá muito gostoso, mas a gente tem que fazer aquele intervalo, né? Aquela paradinha assim para tomar uma aguinha. Aliás, o Thiago podia servir uma aguinha para o nosso convidado e para mim também. Ai, obrigado, Thiago, é um amor. A gente já volta com mais programa, tá? Não saia daí. Restaurante Camim, sua melhor opção em café colonial. 27 anos de tradição, saborosa comida caseira. Oferece mais de 150 opções, entre carnes, doces e salgados. Temos o tradicional café colonial, servido na mesa, e buffet a quilo. Ambiente climatizado, aconchegante com lareiras. Conforto e qualidade no serviço. A equipe Camim espera por você e sua família. Restaurante Camim. Cozinhar é a nossa paixão. Nosso sucesso é a sua satisfação. Você está procurando um restaurante de comida típica alemã? Entre Morro Reuter e Nova Petrópolis, Picada, São Paulo. Esse é o restaurante, comida típica alemã para você. Nossa, nós estamos ouvindo histórias aqui, até no nosso intervalo, o Felipe conta coisas espetaculares aqui pra gente, né, do nosso meio e descobertas que a gente vai fazendo, né? Impressionante isso, meu Deus do céu. Felipe, e daí? 30 livros, tem mais livros entrando pro prelo, digamos assim, outras ideias, ainda mais agora que tu trouxeste 29 livros agora, vieram mais? Não, hoje vem um pouquinho menos. 29 foi em dezembro do ano passado. Tá bom. E tu tens um trabalho também na Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo. Fosse reeleito agora, né? E tu tens mais 4 anos ainda pela frente aqui num trabalho perante a nossa comunidade e tal. Como é que tu consegue conciliar isso?
resolver os problemas dos teus eleitores, porque muitas vezes eles ficam, desculpe os eleitores, mas ficam enchendo o saco, né? Aquela coisa assim, eu quero isso, tu pode ver isso para mim, tu pode ver não sei o quê. Olha, é difícil, né? Agradar a todos. Como é que tu consegue agradar a todos? Boa pergunta. Em outra pergunta. Não é possível. Não, todos não, mas quase todos. Não, eu acho assim, Fernando, é aquela questão, né? A demanda de uma pessoa, por mais que a pessoa possa insistir ou não, mas ela sempre é mais importante para ela, né? E o meu papel é de ouvir as pessoas, as suas demandas, e poder tratar com cuidado, com atenção, com retorno, porque para mim eu acho que uma das coisas felizes assim da minha vida, da minha personalidade, da minha criação é que eu não consigo distinguir, eu não tenho uma distinção se o cara tem mais dinheiro ou menos, se o cara é, digamos, numa profissão que para a sociedade seja vista com uma importância maior ou menor. Exato. Então, para mim, assim, eu gosto de cuidar de gente. Eu gosto de cuidar de gente e eu gosto de ouvir as pessoas e as histórias das pessoas, né? Então, eu acho que hoje, eu acredito que hoje, ser escritor, tendo visitado quase 1000 famílias, tendo copiado 46 mil fotografias antigas, e claro, na vereança, tendo vários projetos apresentados, não só na área de educação e cultura, e também sempre indo até as pessoas. Eu gosto de brincar, estou vereador a domicílio, né? Essa semana, no bairro Canudos, uma mulher assim achou graça dessa expressão, né? A domicílio, vereadora! Mas eu não estou aqui com você, né? Não estou aqui, claro. Né? Não é tu que veio no meu gabinete, é eu que estou vindo aqui. Exato, né? Então, assim, Então, para mim é tranquilo, Fernando. Claro que eu sempre. Eu digo assim de forma muito direta e transparente, né? Quando você é novidade, a tua primeira eleição é novidade. Depois da tua primeira eleição, tu não é mais novidade. Então, tu tens que ter trabalho. E o trabalho que nós temos, a entrega que nós temos para a comunidade, é isso, assim, é muito bonito isso. Eu reconheço as pessoas reconhecendo o nosso trabalho. Então, para mim, claro, né, Fernando, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, hoje é mais fácil, e eu brinco, a gente não cozinha na primeira fervura, né? Justamente por ter, assim, essa caminhada com a comunidade, com as pessoas. Desculpe eu te interromper, mas não cozinha na primeira fervura, tudo bem. Mas também a segunda fervura tem gente que se rala na segunda fervura, né? Mas é que, Fernando, o que eu vejo assim? Em primeiro lugar, a gente tem que ter... Não pode perder a essência. Exato. Não pode perder a essência. Tem uns que tu dá um picolé, o cara já fica... tem um picolé, já sou maior que tu. Quer dizer, tá, e o picolé em minutos acabou. E aí, né? Só ficou o pauzinho. Exato, né? Então, assim, eu penso que tá muito nisso, assim, o trabalho, o retorno para as pessoas, não perder a essência, ter calma e tranquilidade mesmo, né? Eu sempre brinco, né? Não se morre de tédio na Câmara de Vereadores, você já viu isso aqui, né? Uma vez pelo menos, né? Inclusive com o nosso querido Tony. Então a gente tem que ter assim, bem, peraí um pouquinho, né? Às vezes as pessoas vêm e é normal, assim, eu tenho essa situação e precisa, e nós temos que... Calma. Em primeiro lugar, vamos verificar, vamos ver, né, como auxiliar, como, né, sem tentar, porque assim, é isso, assim, claro que, por exemplo, uma questão de saúde, ela é nevrálgica, né, ela tem muitas vezes precisa ser para ontem, né? E não quer dizer que as outras coisas precisam ser para daqui a 2 semanas. Sim. Agora, assim, bem, vamos conversar com as pessoas que têm a caneta, que o vereador não tem a caneta, quem tem é o executivo, né? Então, assim, a gente faz esse trabalho sempre para poder atender, e eu vejo que isso a comunidade reconhece, e assim a gente segue. Esse livro, 200 anos da imigração alemã no sul do Brasil, mostra tu ali. Eu acho que fica melhor tu mostrando ele. Olha só, a capa maravilhosa. Tira um pouquinho a mão ali do senhor ali só
Na frente. Isso que eu queria. Dizer assim, né? Tu falaste. Olha aqui, tio. Olha o tio. Tirou a cabeça dele. Uhum. Esse livro, a capa dele, ele diz muito do que é, né? E tu chamaste atenção para uma coisa ali que para mim chamou atenção também. Meninas sentadas de um lado, meninos do outro. Nós temos assim, ó, o Moisés Brown, que faz as capas e contracapas, ele sempre pega uma fotografia, né? Aqui nós temos a fotografia, a mesma imagem sendo utilizada como capa e contracapa. O professor com os alunos, atrás as meninas, né? As alunas, os alunos. Aqui também no quadro é possível ver, mas eu vou dizer para os telespectadores, né? Quanto sabes, tanto vales. Fahrschule, escola paroquial em Ninha Imperial, Nova Petrópolis. É uma escola a data é outubro, 30 de novembro de 1922. Boa. O professor é Rudolf Neumann, era filho do primeiro gerente da Sicredi, da Sparkasse. Na versão com biquinho ali ficou legal também. Ficou né? bacana, ficou show. E aí tem uma outra parte assim que resume muito, eu acredito que esse trabalho, Nando, por que nós estamos aqui, nós enquanto descendentes de imigrantes, né? A Alemanha que sempre recebeu, quer dizer que sempre os imigrantes foram para fora. E hoje a Alemanha é o país na Europa que mais recebe imigrantes. 25% da população alemã é composta por imigrantes, filhos ou netos de imigrantes. Claro que muitos refugiados de países como Síria, Afeganistão, Iraque, Turquia, Síria, né, que passaram por situações muito difíceis. Isso que a gente não está falando dos Estados Unidos, dos imigrantes que o Trump está querendo tirar de lá agora. Né? Agora eu vou dar um spoiler aqui. Mais um, vamos lá. Histórico para os nossos telespectadores. Vamos né? lá. E aqui eu não estou dizendo, eu não estou criticando nem elogiando o Trump, tá? Tá. Só que o vô dele era imigrante ilegal nos Estados Unidos. É? Era imigrante ilegal que saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. Olha! Então só deixar isso registrado. Né? Olha só. E aqui, meus caros, essa frase que eu gosto muito até o momento, de autor desconhecido. Quer dizer, eu ainda não encontrei, mas está aqui em português e inglês. Veja bem, Nando, e aos nossos telespectadores. O homem necessita de um lugarzinho, por pequeno que seja, do qual se possa dizer: veja, isto é meu. Aqui eu vivo, aqui eu amo, aqui eu descanso, aqui é minha pátria, aqui estou em casa. Bah, que bonito isso, muito né? Bonito, muito Os nossos bonito. antepassados vieram porque não tinham condições. Né? Não tinham condições. Vieram para cá. Nós estamos aqui por causa dessa imigração. Né? Eu não tenho dúvida que se os imigrantes não tivessem vindo... Eu já disse isso, né? Eu sou o filho mais velho, mas a minha mãe é a filha mais nova de 8 irmãos. A minha avó é a filha mais nova de 12 irmãos. O meu bisavô é o filho mais novo de 8 irmãos. Quer dizer, se a família não tivesse vindo para cá, a mãe do meu bisavô, os pais dela com ela e com os irmãos, provavelmente não teríamos sobrevivido, né? O oitavo, a 12ª, a 8ª, né? De famílias numerosas, mas lá na Alemanha, além da expectativa de vida ser baixa e alimentação muito precária, a mortalidade infantil era muito alta. Né? Essa mesma família, por essa linha que eu vos apresento, meu tataravô e minha tataravó tiveram 9 filhos, dos quais 5 morreram na infância na Alemanha. Né? Então isso, quer dizer, e essa imigração é porque as pessoas precisam de um lugar para chamar de seu. Né? E eu disse isso, assim, eu não esqueço as minhas raízes. E eu trabalho todo dia para auxiliar as pessoas a não esquecerem as suas raízes e para, de certa forma, Nando, legar a memória dessa gente, né? Porque sair de lá, né? De enfrentar meio ano de viagem, tu enfrentar 3 a 4 navios, gente que morria no caminho, gente que tinha que jogar os parentes enrolados nos lençóis, falecidos no mar, dizer, é pesado, assim, é pesado. É como nós estamos aqui pela coragem dessa gente, né? E pelo trabalho, fé e amor, né? Nas casas antigas sempre tinha um quadro, eu resgatei um desses no interior, Glaube, Liebe, Hoffnung, né? A fé, o amor e a esperança.
Quer dizer, isso moveu essas pessoas do oceano, assim, 12 mil quilômetros, quer dizer, uma viagem de 3 meses, né? Pensa bem, né? Tudo incerto, tudo incerto. E nós estamos aqui como resultados dessa imigração. Como Sem saber para onde vai, o que vai encontrar, se vai sobreviver lá, enfim, uma pátria totalmente diferente, né, do que a E Nando, já... pátria também é um termo muito relativo. Sim. Pátria é o lugar que a gente deixa, ou é o lugar que nos acolhe, ou é o lugar que nós contribuímos, né? Quer dizer, pátria é o lugar onde você se sente bem, onde eu me sinto bem, onde nós temos... Tem uma frase fantástica de um imigrante da época da imigração teuto-gaúcha para a Argentina em 1919. Ele diz assim, ele foi de Feliz para Puerto Rico, na Argentina. Era a família Hahn. E aí ele foi para lá. E ele disse, meu Deus, eu tinha um sentimento, eu tinha uma dor no peito, e não era uma dor física. Eu não sabia como conseguir como é que eu vou dizer assim, me libertar dessa dor ou amenizar essa dor. E eu voltei. Eu não consegui ficar no lugar onde eu tinha migrado. Eu voltei para Feliz, que era a minha localidade. Mas eu voltei lá e eu percebi que os meus amigos, os meus familiares, todos tinham emigrado. Então eu não tinha mais lá. Eu não tinha mais lá aquele elo, aquela relação. Nem onde tinha ido. Aí ele diz, e depois eu voltei para aquele lugar onde eu tinha emigrado e eu vi que lá era a minha nova pátria. E que aquela dor amenizou porque ele conseguiu sentir isso. Quer dizer, só que isso é de pessoa para pessoa. Muita emoção, de família. Exato. Isso não, né? A Alemanha hoje, como eu disse, eu achei tão bonito lá no parlamento. Eles fizeram um vídeo dos alunos falando dos alemães que saíram, mas depois entrevistando um rapaz sírio que conseguiu asilo político, ele e a família dele na Alemanha, né? E ele dizendo assim, nós tínhamos casa, nós tínhamos carro, nós tínhamos tudo lá, o pai e a mãe eram professores, de repente aqueles lunáticos começam a destruir, né? Aí as potências fora, Estados Unidos, Rússia, cada qual querendo dar o seu pitaco dentro lá, né? Aí aqueles fundamentalistas muçulmanos, né? E eles tiveram que sair e eles perderam tudo e saíram num bote. Quer dizer, a atravessar uma parte também menor, mas do oceano, até chegar à Europa, até conseguir com asilo político na Alemanha. E o rapaz disse assim, ele está com 15 anos hoje, eu não volto mais para a Síria. A Síria é a terra das minhas raízes, dos meus pais, mas eu estou aqui estabelecido, aqui eu tenho escola, né, aqui eu tenho um novo lar, aqui a família conseguiu, né, se adaptar. Dizer, então, como isso... Migração é um tema tão antigo e tão atual. Nós mesmos aqui recebemos haitianos, venezuelanos, bolivianos, senegaleses. Dizer, olha a situação dos países deles. As pessoas não saem, em geral, da sua pátria se não está numa situação bem difícil, bem complicada, né? E a gente entender isso, trabalhar isso. Então, quando eu digo assim, ó, isso também é bonito lá para os alemães, quando eles dizem assim, pô, mas o pessoal está aqui há 2, 3 gerações e não se integrou. O que é integração? Né? E, claro, em uma parte da integração deve haver, né? Nós também, descendentes de alemães, fomos muitas vezes, né, chamados, poxa, e houve integração. Agora, o idioma, eu acho muito bonito quando as pessoas preservam, apesar de 2, 3, 4 gerações. Verdade. Porque o idioma é a conexão, é o elo. Eu não teria a conexão que eu tenho com a Alemanha se eu não tivesse, de alguma forma, preservado o idioma. Né? Os meus pais, os meus avós falado, né? Eu ter estudado o idioma. Então eu acho que, o cara é turco e mora na Alemanha. Né? Ele está falando porque é a forma dele. Claro, o que nós não podemos aceitar é o radicalismo religioso, né? São os atentados políticos dentro de um país onde se recebe essas pessoas de forma séria, né, e cuidadosa, né? Mas também não é a maioria que faz isso. Né? Então essa integração ela se dá, mas parte disso as pessoas, eu disse assim, ó, eu usei muito a expressão, até saiu no jornal lá, wir vergessen unsere Wurzel nie. Nós não esquecemos, nós não nos esquecemos das nossas raízes.
Eu nasci em Taquara. Eu saí de lá e imigrei para Novo Hamburgo, de uma certa forma. Mas eu não esqueço, eu tenho um carinho todo especial por Taquara. Se vou voltar um dia, não sei, mas aqui é a minha pátria. Mas tu tem um sentimento especial quando tu vais para lá. Com Por certeza. quê? Porque lá tu desse os primeiros passos de vida. Exatamente. E isso o ser humano absorve. É muito difícil a gente escutar uma pessoa que nem aqui a nossa região. A minha rua, a rua que eu nasci, é a Tristão Monteiro. Rua Tristão O Monteiro. fundador de Santa Maria do Mundo Novo. Isso, do que hoje Mundo é Novo. Taquara. E ela vai até a faixa, até onde eu passo quando a gente vai para Gramado, Canela, não sei o quê, né? Sobe de Igrejinha e tal, onde meu filho mora agora. Toda vez que eu passo lá e que tem alguém dentro do meu carro, eu digo para ele, nessa rua eu nasci. É isso que tá falando. Porque isso toca para ti. Claro. Vai tocar para as Me pessoas emocionei próximas. aqui até, quase chorei Exato, agora. né? Mas é isso, é esse sentimento, é essa, né? Claro, nós estamos falando de pátria, mas nós também somos migrantes. Sim. Né? Eu nasci em Novo Hamburgo, me mudei para Farroupilha, sou tão bairrista com noia que voltei para cá. Voltou para né? cá. Assim, por esse amor, sabe, por aqui, onde eu também, até os 7 anos, eu dei meus primeiros passos aqui, né? Por isso eu quis voltar. Agora eu já sou casado, a esposa Fernanda é hamburguense, o nosso menino Arthur também é hamburguense, nasceu aqui. Então, assim, né? E também nossa família está há 74 anos em Novo Hamburgo, não é pouco tempo. Felipe, nós temos 4 minutos ainda. Nesses 4 minutos, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os 200 anos da imigração. Nós comemoramos os 200 anos esse ano de 2024. Aí tu me disseste há pouco, não, mas ele vai terminar em julho de 2025. Então nós ainda vamos comemorar, ainda estamos nos 200 anos da imigração. E nós tivemos uma enchente que assolou o Rio Grande do Sul, no momento que a gente pensou assim, bom, hoje nós vamos fazer festa o ano inteiro e Isso não aconteceu. Muito pelo contrário, tivemos até um período, né, daquela todo mundo meio baixo astral, mas parece que assim, setembro, outubro, novembro, dezembro, a coisa parece que não voltou ao normal, mas deu um ânimo de novo, deu um up de novo. Nando, nós vivemos uma catástrofe. Sim. Nós vivemos algo assim jamais imaginável. Assim, se dissesse para nós, eu não acreditaria. Então, assim, claro que num primeiro momento você tem que fazer o que está a teu alcance, primeiro para a parte social das pessoas. Agora, aconteceram 2 movimentos, assim. Aqueles políticos que não queriam marcar os 200 anos, como, por exemplo, aconteceu em Novo Hamburgo, por parte da Secretaria da Cultura, da Prefeitura de Novo Hamburgo, eles usaram isso como desculpa. 0 somado com 0 multiplicado por 0. Já outros souberam aproveitar de forma assim ímpar. E eu diria aqui especialmente 2 irmãos, Igrejinha, Nova Petrópolis, Maratá. Estou esquecendo pessoas aqui, estou esquecendo grupos de cidades aqui, mas assim, onde a gente viu, claro, outras cidades não puderam promover, Estrela, Lajeado, mesmo São Leopoldo. Agora nós estamos falando de São Leopoldo, onde 80% das cidades estava embaixo d'água, né? Novo Hamburgo nós tínhamos 2 bairros embaixo d'água, não os 27. Sim. Né? São Leopoldo, ao que me consta, 3 ou 4 bairros apenas que não ficaram embaixo d'água. Então, assim, eu acho que aqui também o pessoal perguntava assim, eu disse, bem, a história lembra de quem faz. Quem não faz não é lembrado. E assim vai acontecer com essas pessoas, seja aqui de Novo Hamburgo, seja de outros lugares. Então, o que eu vejo? Assim, o Estado, com suas dificuldades, né, mas o Estado também promoveu, uma parte do Estado do Rio Grande do Sul, uma parte dos integrantes do governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma parte da Assembleia Legislativa. Então, assim, claro que quem vai estar muito puxando ano que vem vai ser um Felipe, vai ser um Rodrigão, vai ser assim, lá em 2 Irmãos, o pessoal da Secretaria de Educação, vai ser um prefeito de Nova Petrópolis eleito agora, que assim como
o que finda agora em dezembro, é um entusiasta da imigração alemã. Fizeram uma parceria de cidade com a irmã, agora com Emmelshausen, lá no Hunsrück, onde eu estive. Ou Maratá com Rheinböhlen, ou Bopart com Arroio do Meio, ou Igrejinha com Zimmern. Né? A gente vê isso, e a gente vê essas pessoas entusiasmadas. Então cabe a nós continuarmos o papel prático de... e outra coisa, mesmo não tendo sido realizado por parte do Poder Executivo Municipal, nós fizemos. Nós fizemos exposição no Espaço Urbano Hartz, com a Janaína Alves, nós fizemos atividades com a Fundação Scheffel. Eu trouxe 8 grupos ou pessoas, grupos pequenos, casal, 2 pessoas, 3 pessoas, durante esse ano. Trouxe uma jornalista de Hamburgo para cá. Nós fizemos, claro, a Fundação Ernesto Frederico Scheffel. Ângelo Reinheimer promoveu várias atividades por 200 anos. Sim. E o grupo Genealogia RS do nosso saudoso Nélio Schmidt. Fizemos também palestras aqui e atividades aqui. E na região também. Então eu acho que entre pontos positivos ou pontos fortes e pontos fracos, tivemos sim um somatório positivo, assim, maior. E assim, tentando concluir, né, o Schluss, né, aqui na Schluss, nossa, agora, Schluss. Schluss. Vamos calar a boca daqui a pouco. Não é calar a boca, Schluss é finalização. Finalizar, não é calar a boca. Claro que o Estado e a Renânia-Palatinado, o Estado lá na Alemanha, eles finalizaram oficialmente, né? O Estado no dia 18 de dezembro e a Renânia-Palatinado naquele evento que eu participei no dia 4 de dezembro. Agora, nós vamos estar puxando. Em março, em abril, temos lançamento de livro da Rota Romântica. Provavelmente para março do ano que vem. Temos lançamento desse livro na Sheffield. Temos as ações do grupo Genealogia RS que estão saindo e que nós vamos logo aí à frente realizar. Né? O Nélio é uma saudosa memória, permanece nos nossos pensamentos, nos nossos corações. A FECAB, a federação que eu estou presidindo desde 8 de março, nós também estamos com uma programação para o próximo semestre, então vamos ter bastante atividades. Vai ter coisas, não vai parar por aí. Não. Bom, para encerrar o programa, eu vou fazer uma cobrança agora do Felipe. Eu cobrei isso dele há 6 meses atrás e vou fazer ao vivo agora para ele ficar me devendo isso para 2025. Mein Gott. Mein Gott nach Hamolongkanda jetzt. Lembra que eu conversei contigo sobre os jogos germânicos? É verdade. Viu? Olha aí. Ó. Recuperarmos aquele vídeo. Foi feito em público. Então, nós temos os jogos germânicos. Mas eu não tinha o Thiago, agora tem o Thiago para me ajudar a lembrar. Agora o Thiago está aí junto. Jogos germânicos, jogos da colônia, jogos, brincadeiras infantis da Alemanha, coisas assim. E outra coisa. Nos interessa muito. Não, eu vou dizer aqui ao vivo. Ao vivo, atenção. Né? Com o público que nós temos atrás das câmeras. Porque... Nós ainda temos, inclusive, a vantagem de o Thiago lembrar, mas a Jordana lembrar o Thiago de lembrar. Isso aí. Então é isso. Não, vamos trabalhar essa questão. Vai ser muito legal. Thiago e Jordana, vocês não querem vir aqui para nós fazer a foto final só? Tem. Tá bom. Mas nós vamos fazer a foto aqui depois no final. Depois vamos fazer. Com toda certeza. Bom, tu sabe um trava-línguas em alemão? Eu falo trava-línguas e tudo. É bem facilzinho, então. Chuchu roxo em tacho sujo. Faz em alemão. Chuchu roxo? Em tacho sujo. Como seria isso? Mas aí também, né? É difícil. Então eu vou facilitar para ti. Debaixo da pia tem um pinto. Quando o pinto pia, piaquinho. Pinga, quando a pia pinga, pinto pia. Eu vou deixar só tu falar. Tu decorou isso. A Tasha é filha da Xuxa? Agora se eu falar 5.555. 5.555. 5.555. Valeu, meu irmão. Bom Natal pra ti, bom ano novo. Obrigado.
que a gente tenha um ano. Agora Olha, eu saí fora, olha lá. Para aí, deixa. Opa, aí. Agora nós vamos Aqui. dizer em alemão pro nosso pessoal. Pronto, Então, isso tu sabe. Oi? Caiu. Alemão, Peraí. Como é que né? nós vamos falar em alemão? Ein frohe Weihnachten, um Feliz Natal. Ein frohen Weihnachten. Und ein glückliches neues Jahr. E um feliz ano novo. Eu vou dizer de novo, que agora o Thiago vai gravar, né? Isso. Ein frohe Weihnachten, um Feliz Natal, Ein né? frohen Weihnachten. E um feliz ano novo. Ein glückliches neues Jahr. E ein glückliches neues Jahr. So. So? Jetzt können wir einen Abschluss machen. Agora Let's fazemos um Schluss. Schluss. Isso aí. Tchau, pessoal. Vem aí mais um grande programa aqui na sua Vale TV. Mas Tchau. assim, ó, a finalização nós não vamos dizer o Wiedersehen, nós vamos dizer no nosso alemão. No nosso alemão. Como é? Tchau, Tchau, e valeu. e valeu. Tchau, valeu. Tchau.